Salve, salve, meus amigos! Muito bem-vindos a mais um episódio do Papo do Coração, esse podcast feito de médico para médico, de médico para os nossos pacientes. E hoje o episódio tem o apoio do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, 70 anos cuidando de você, e da Clínica SOS Consulta, saúde acessível para todos. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre essa patologia, essa doença que vem se tornando cada vez mais comum no nosso do dia a dia, que é a esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. E para falar sobre isso, nós trouxemos hoje aqui a doutora Natália Eugênio, hepatologista. Muito bem-vinda, Natália. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação, sobre a sua especialidade. Fale um pouco de você para a gente. Oi, Rodrigo, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que hoje ele é tão emblemático, né? Cada vez crescendo mais. Eu me formei aqui no Pará, fiz faculdade no Centro Universitário do Pará, no CESUPA, fiz a primeira residência em Clínica Médica pela Santa Casa e fiz também hepatologia pela Santa Casa aqui do Pará. Fiz o meu mestrado pela Universidade Federal do Pará e aí tô aí, quem sabe, namorando um doutorado, mas por enquanto dei uma parada no mestrado e focando no consultório mesmo. Mas a história é essa. Pô, que legal. E como foi esse incentivo para você ir para a hepatologia, né? Porque é uma área da medicina bem nichada, digamos assim, né? O que te motivou aí para essa área da medicina? Então, lá no CESUPA a endocrinologia é muito forte, né? Nossa, eu acho que a Milena continua sendo coordenadora, e a endócrina é muito, muito forte. Tem 1 milhão de ambulatórios, assim, do que você imaginar, tem lá. E aí eu sempre gostei muito de endócrino, então eu achava que eu ia ser endocrinologista. E aí eu fiquei namorando a endocrinologia por muitos anos. Quando eu fiz clínica médica, a gente rodava no grupo do fígado, e aí eu descobri a hepatologia. E aí eu fiquei, será que eu faço hepato? E aí, na verdade, assim, o que me motivou a ir para hepato? É porque eu gosto muito da parte hospitalar, apesar de hoje eu não fazer mais essa parte tanto, né? Mas eu gosto muito, sabe, do paciente cirrótico vomitando sangue, você tendo que ir lá correr atrás de endoscopia com ligadura. Então eu adoro isso. E a endócrina não ia me dar tanto essa parte. E também uma questão comercial, porque na época eu pensei assim, poxa, tem vários endócrinos que são muito bons aqui, você sabe, na cidade. E quase não tem hepato. Eu falei, poxa, será que não pode ser uma oportunidade para mim? E aí também tinha esteatose que trabalhava com obesidade. Eu falei, que saber, eu acho que eu vou fazer hepato. Então foi uma decisão meio comercial, mas de insight ali do que eu queria pro resto da minha vida. E você acabou se encontrando nessa especialidade. Muito. Hoje eu sou assim 100% satisfeita. Não faria outra coisa. Muito legal. Porque a gente tinha aquela noção, não, patologista vai cuidar do cirrótico, é só daquele paciente já, ou que pegou uma hepatite, enfim. Mas na verdade o campo é mais amplo, na verdade, né? A gente precisa, né, desmistificar isso aí, inclusive, né? Na verdade, até para o próprio paciente, porque ele acha assim, que ele tem que ir no hepatologista quando ele já está ali com água na barriga, vomitando sangue. Uma das coisas que a gente mais escuta no consultório é, mas doutor, eu nem bebo. Como é que eu tenho cirrose? Então, hoje, eu acho até que com os métodos não invasivos, cada vez mais a gente vem diagnosticando mais cedo esse paciente. Mas o hepatologista ele tem um campo muito amplo, porque a gente faz hospital, faz consultório, ainda tem a parte do transplante hepático de quem gosta para fazer, que é uma parte infinita, muito interessante. E a gente consegue trabalhar com as hepatites virais, a gente consegue trabalhar com nódulo, com cirrose, eu adoro cirrótico. Mas hoje, assim, o meu forte do consultório é o MAFLD, né, a esteatose. Então tem como você trabalhar com ciência, porque um dia eu estava até publicando, uma época que todo mundo quer tratar a obesidade, né, um campo que está virando aí um negócio que as pessoas vão colocando na mão. Você consegue trabalhar com ciência, com evidência. Então tem um campo bem interessante aí para desbravar. E aí, para a gente dar uma esclarecida até no nosso público, né? Quando a gente fala esteatose hepática não alcoólica, né, que seria o termo NASH, né, em inglês, explica pra gente o que é isso, Natália, de onde veio isso, o que está acontecendo, por que tanta gente faz ultrassom, olha, tem gordura no fígado, e já fica assustado. Me fala sobre isso. O fígado, é normal você ter um acúmulo de até 5% de gordura intrahepática. A partir disso, você tem um acúmulo excessivo. Esse acúmulo normalmente vem pelo excesso de triglicerídeo intrahepático.
Então, o que que dá a esteatose? A esteatose ela tem duas causas principais. Seria a esteatose alcoólica, associada ao uso abusivo de álcool, e a esteatose metabólica, que é não associada ao uso de álcool. Você tem que, inclusive, excluir esse uso abusivo de álcool para poder pesar em esteatose não alcoólica. Existem muitos casos, inclusive você deve ter de consultório, de pacientes que têm uma lesão mista, tanto metabólico quanto alcoólico. Mas aí você considera como mista. Existem ainda outras causas secundárias. Então, a esteatose pode até ser uma repercussão de uma intolerância à lactose, de uma doença celíaca, de algumas outras doenças. Por isso, faz parte até da nossa investigação adicional. Você tem que fazer o screening para essas outras afecções intestinais, no caso, para poder... Você pega um paciente que a esteatose ela não é compatível. Você pega aquele paciente que ele está com IMC normal, ele não bebe, está com esteatose, porque aparece bastante. Esse paciente você tem que fazer uma investigação adicional de outras causas, né? Até hepatite autoimune, hemocromatose, enfim, ficariam aí outras investigações adicionais. E aí a esteatose focando na não alcoólica é muito associada às disfunções metabólicas. Então, sobrepeso, obesidade, pré-diabetes, diabetes, dislipidemia, hipertensão, aumento de circunferência abdominal. Eu sempre enfatizo muito para os meus pacientes a diferença do corpo maçã para o corpo pera. O corpo maçã, que para o cardiologista também para o risco cardiovascular absurdo, para a gente também porque aquela obesidade visceral faz muito mais esteatose, muito mais fibrose, muito mais cirrose, né? Então, nesse caso, como é que a gente vai estratificar o nosso paciente? Esteatose é muito comum. Tanto que eu falo sempre assim, ser comum não quer dizer ser normal, porque a gente também está vivendo uma época assim, como todo mundo faz ultrassom da esteatose, dá vontade de pegar os radiologistas pela orelha, porque eles falam assim, mas é só uma esteatose leve, todo mundo tem. E realmente, 1/3 da população mundial tem esteatose. Nós estamos aí com um percentual de... Eu estava lendo esses dias, no Brasil já 34% da população é obesa, não é nem sobrepeso, é obesa. Então, como tem uma relação direta, né, se explica, né, por que virou uma epidemia. Tá meio comum, assim. É uma epidemia. É uma epidemia. É uma epidemia. E aí, porque dentro do mundo do hepatologista, a gente vê hoje até assim, uma divisão interna, né? Porque eu não sei se na cardiologia tem isso, mas na hepatologia a esteatose ela vai mudando de nome. Aí sai um guideline novo, ele usa um novo termo, aí sai outro e fala assim, não, aquele não funcionava. Então, a gente tem alguns termos, né, que eu vou explicar, porque eu acho que a gente está falando para médico, principalmente. Sim. Que tem a esteatose hepática. Aí o problema da esteatose é quando ela inflama, que ela vira esteatohepatite. E aí, antigamente, a gente falava muito da NASH, ou da NEFLD, né? Que era o termo associado à esteatose não alcoólica, por isso vinha o N na frente. Hoje a gente utiliza o termo MAFLD, M-A-F-L-D, que é uma esteatose associada à disfunção metabólica. Porque a gente já vê que esse paciente não é só não ser não alcoólico, é você ter uma disfunção metabólica. O conceito, na verdade, ampliou, né? Ampliou bastante. E eu particularmente gosto muito da MAFLD. Tem hepato que se nega a mudar, continua no NASH, no MAFLD. Mas eu já uso o MAFLD porque eu acho que o MAFLD engloba muito o nosso paciente. Né? A gente pega muito paciente, eu estava num curso de obesidade, que tinha alguns cardiologistas, e aí eu não sei quem estava conversando, que eu falei assim, não, teve um workshop sobre Doppler de carótida. Eu falei, não, eu sempre peço Doppler de carótida. Porque assim, não tem como a gente não fazer uma estratificação de risco para esses nossos pacientes. A gente sabe que o paciente com esteatose, obviamente, eu sempre falo da cirrose, mas ele morre mais de infarto e de AVC. Não, e a doença carotídea, né, a gente usa com muita frequência a ultrassom de carótida no nosso dia a dia para rastreamento e para estratificação realmente de risco. E a relação da presença de doença carotídea chega a 30% com doença coronariana, mesmo que o cidadão não tenha nenhum tipo de sintomatologia associada. Então, é algo assim que a gente tem que estar correndo atrás. E a gente ainda vê, eu ainda recebo o paciente no consultório, às vezes com seus 60 e tantos anos, que nunca fez um Doppler de carótida na vida, ou seja, nunca foi feito uma estratificação de fato, que faz parte, inclusive, dos scores de risco que a gente usa na cardiologia, né? Mas fala, até como nós também temos um público leigo, fala pra gente dessa evolução, porque eu tô com uma esteatose aqui leve, segundo o radiologista, né? Uma esteatose leve,
Como é a evolução? Quais são os graus de evolução disso aí? Você falou que pode chegar numa cirrose e tudo. Explica pra gente essa evolução. Sim. Eu vou fazer uma analogia que os pacientes eles até entendem melhor, né? A grande maioria já comeu fígado, apesar de que eu não como fígado, tem muita gente que... Nossa. E aí eu sempre falo que quem já viu um fígado cru, ele é bem vermelhinho. E aquele é um aspecto de um fígado normal. Nosso fígado tem que ser do mesmo jeito. Quando a gente vai começando a ter acúmulo de triglicerídeo intrahepático, ter esteatose hepática, ela tem 3 graus. Esteatose leve, moderada e grave. Só que aí eu chego para desmistificar aqui. A gente acha que a grave cirrotiza mais que a leve. E a gente sabe que não. Não tem relação grau de esteatose com o risco de cirrotização. Às vezes tem mais a ver com o grau de disfunção metabólica do paciente. Mas eu posso cirrotizar um paciente com esteatose leve. Então a gente precisa saber disso, né? Porque a gente fala assim, é leve. Eu pego muito paciente no consultório e falo assim, eu tinha esteatose leve há 10 anos, agora eu vim porque deu moderada. Não, lá atrás já era para ter investigado. E aí essa esteatose, ela pode pular de fases, né? Essa gordura, ela pode inflamar, que é o que a gente vai chamar de esteatohepatite. E aí eu sempre dou um exemplo assim. Imagina que você se corta todo dia no mesmo lugar. No início cicatriza, vai formar ali um cascão e vai ficar legal. Só que se você se corta todo dia por um ano no mesmo lugar, tem uma hora que a pele não cicatriza mais legal, ela fibrosa. E aí aquela fibrose, eu sempre dou o exemplo de quem tem queloide. Aquilo é tecido morto. E aquilo forma no fígado também. Então essa esteatose com inflamação a longo prazo vai gerando cicatrizes irreversíveis no fígado que a gente chama de fibrose. A fibrose ela tem 4 graus. Então a esteatose tem 3, fibrose tem 4. Sendo o 4º grau da fibrose, a cirrose hepática. Então o que é a cirrose? Nada mais que o grau máximo de fibrose que o fígado pode atingir. Então, assim, o paciente ele precisa saber que não é assim, esteatose vai para leve, moderada, grave, chegou na grave, vai para fibrose grau 1. Não é subindo escadinha. Não é escadinha. Pode dar salto. Pode dar saltos, ele pular de uma esteatose moderada a longo prazo para uma fibrose. Então, é por isso que é tão importante o rastreio desse nosso paciente, né? Estava até contando que ontem mesmo eu peguei um paciente que nem sabia que tinha cirrose, que é o que a gente mais tem, porque é uma doença silenciosa, o paciente não vai sentir nada. Eu já ia te perguntar em relação aos sintomas, o que esse paciente pode sentir para desconfiar, né? Às vezes ele não tem hipertensão, não tem diabetes, tem apenas sedentarismo e um sobrepeso. O que ele tem algo que ele possa desconfiar? Não, tem que fazer o check-up mesmo, tem que correr atrás para avaliar. Bem, em dezembro do ano passado, saiu um guideline que juntou a SBEM, que é de endócrino, a ABESO, de obesidade, e a SBH, que é de hepatologia. E lá no guideline tem um fluxograma que é bem interessante, que quem deve rastrear? IMC acima de 25. Ainda bem que eu fiz... IMC acima de 25, você precisa rastrear a doença metabólica. E lembrando que os asiáticos... é um IMC mais baixo ainda. Eles fazem mais esteatose. Então, assim, IMC acima de 25 precisa rastrear. Eu não vou nem entrar nos pormenores, mas assim, começa com ultrassom, não precisa ir no hepatologista de primeira. Sim. Vai no endócrino, vai no cardio, faz um check-up, faz um ultrassom, e aí deu esteatose, vai no especialista para fazer o segmento disso. Mas normalmente o paciente não sente nada, porque a gente tem essa visão do cirrótico, não, vai ficar amarelo, vai ter água na barriga. Não, gente, hoje a cirrose, a gente fala que ela é um contínuo, né? Já passou dessa fase de a gente achar que todo cirrótico é terminal, todo cirrótico vai precisar do transplante, não. Hoje a gente sabe, a gente utiliza os métodos não invasivos, porque o que a gente tende? Quanto mais rígido o fígado está, mais grave o meu paciente é. Mas eu posso pegar um F4 inicial, um F4 ainda sem hipertensão portal, ainda sem complicação, e é nesse paciente que a minha intervenção vai ser muito eficaz. Porque apesar dele ser cirrótico, vai ser como o teu paciente hipertenso e diabético. Você consegue controlar. Qual vai ser o objetivo? Às vezes é reverter a hipertensão e diabetes? Não. É você conseguir manter uma doença sob o teu controle ali, com boas medicações, boas intervenções, mas que teu paciente vai viver. Para que não progrida para uma falência hepática definitiva e eventualmente tenha que ir para um transplante, né? Isso mesmo. Ai, que interessante isso aí. E, então, na verdade, assim, até para a gente tentar deixar mais claro, um paciente com uma esteatose hepática leve, fazer uma avaliação relacionada a alguma área de fibrose já nesse fígado é interessante. Eu vou te falar. Então, eu vou te falar que eu sou suspeita para falar, porque eu acho que todo mundo que tem esteatose deveria, uma vez na vida, fazer um método não invasivo para avaliação de fibrose, porque
Assim, o que o hepato sabe? E aí não é nem uma briga, né? Mas fica o hepato e o endócrino assim, ai, a gente vai ter como pedir método não invasivo para todo mundo que tem esteatose? É 1/3 da população mundial. Só que o que eu vejo muito no consultório? O paciente nunca alterou o TGO e TGP, ele tem uma esteatose moderada ali há anos. A gente faz exame da fibrose importante. Então, eu pego muito esses pacientes. Então, a minha visão ela é meio enviesada, a visão do hepatologista, por conta disso. Mas, assim, falando para o não hepatologista, o que os guidelines orientam? Pegou o paciente com esteatose, faz o FIB4. Fez o FIB4 do paciente, deu maior que 1,3, manda para um... FIB4 é aquele cálculo score que tem até aplicativo no celular, fácil acesso. Né? Super fácil. Eu tenho várias críticas a ele, porque assim, o FIB4, ele tem idade e plaqueta, TGO e TGP. Idade. O paciente mais velho vai ter um FIB4 pior. Plaqueta, você vai esperar a plaqueta do seu paciente cair e para 130 mil para fazer rastreio de fibrose, esse paciente já perdeu o fígado dele. E TGO e TGP a gente sabe que não é bom marcador, né? Quando tá alterado, a gente sabe que tá inflamado, mas quando tá normal, a gente não exclui a inflamação. E às vezes, quando já tá numa fase avançada, já nem aumenta o TGT, né? Então, vai atrapalhar o cálculo. Então, assim, eu sou crítica, ferrenha, mas eu acho que não adianta eu ser crítica. A gente tem que ter evidência hoje é o FIB4. Então, não especialista faz o FIB4 é alterado, esse com certeza você encaminha. E aí você falou mais cedo que ali a composição ou o desenvolvimento da esteatose hepática era um acúmulo de triglicerídeos em nível hepático. Todo paciente com esteatose hepática vai ter triglicerídeos alterados? Não, nem sempre. É uma correlação que caminha muito junto, né? Muitos pacientes têm triglicerídeo aumentado e esteatose, mas muitas vezes a fisiopatologia tem mais a ver com resistência à insulina. Então, aquele paciente vai subir na insulina, aí tem hora que o corpo não consegue mais manter aquela glicose quebra, forma ácido graxo transforma uma parte em triglicerídeo, esse triglicerídeo acumula ali no fígado. Então, muitas vezes tem mais a ver com a resistência à insulina, sendo o triglicerídeo sérico um fator de risco adicional, mas muitas vezes até independente. Ah, legal. Interessante, porque muitas vezes, mas eu não tenho nem triglicerídeos alterado, como é que esse meu fígado tá desse jeito? Aí você pega o triglicerídeo 250, mas não tá alterado não, né? E no final das contas, como é que eu faria o rastreio inicial, dosagens de transaminase, né, TGO, TGP para avaliar, mas como a gente falou, às vezes já está numa fase até avançada e não vai alterar. Um ultrassom comum, inicialmente, de abdômen, já ajuda a fazer esse rastreio, certo? Aí identificou que tem algum grau de esteatose lá. Existem critérios específicos para dar esse diagnóstico no ultrassom. Já existe, já é algo sedimentado, porque às vezes eu tenho a impressão que tem pessoas que têm um pouquinho mais de viés e dão um pouquinho mais de esteatose no ultrassom do que outros. Né? Eu posso estar equivocado. Deve ver a tua visão sobre isso. Não. Ultrassom é um ponto polêmico, né? Porque, com certeza, para o cardiologista existe também isso, mas para o hepato, e aí vem uma crítica que eu tenho, né? Aumentaram muito as pós-graduações em exame de imagem. Então, isso, gente, é uma questão linear. Aumentou, a quantidade de pessoas fazendo é muito maior. E aí a curva de aprendizagem, às vezes, é prejudicada durante esse processo. Não estou falando que eu sou contra pós-graduações, eu sou contra, muitas vezes, o pouco tempo de experiência que eles têm na curva de aprendizagem, na prática. Porque, assim, teoricamente, para você definir esteatose leve, moderada e grave, tem a ver com a percepção dos vasos do fígado. Então, esteatose leve, você ainda vê os vasos bem, esteatose moderada já está mais embaçado, esteatose acentuada, você não vê quase nada. Mas a verdade é que isso é um parâmetro da pessoa se apresentando, é subjetivo. Então, assim, eu particularmente, eu tenho os meus radiologistas, os radiologistas que eu sei o que confiar no exame de imagem, né? E tem alguns que já é mais difícil, né? Tem paciente que, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito. O paciente faz exame de imagem hoje, ele vai lá, perde peso, melhora muito, a gente vê melhora no Fibroscan em 6 meses, vai repetir o exame de imagem daqui a 6 meses, continua do mesmo jeito. Não tá igual. Não está igual. Alguma coisa mudou, mas são parâmetros subjetivos do radiologista. Eu uso muito o ultrassom para rastreio de nódulo. Porque hoje a gente sabe, tinha aquela impressão de que
o paciente precisava cirrotizar para ter câncer de fígado, hepatocarcinoma. Hoje existem 2 casos que o paciente pode ter câncer pulando a fase de cirrose, que é a hepatite B e a esteatohepatite. Então eu uso muito o ultrassom para isso, para rastreio de nódulo. Eu vejo mais esteatose com fibroscan mesmo, eu prefiro. Bom, e falando do Fibroscan, né? Explica o que é isso, o que seria o Fibroscan, qual a facilidade ou não de acesso, está disponível, está no hall da ANS, os pacientes vão ter acesso via convênio ou não? Como é que funciona isso aí? Tá. Fala pra gente. Eu vou falar das elastografias para não falarem que eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita. É assim, antigamente tudo começou na época do tratamento de hepatite B e hepatite C. Porque antigamente precisava biopsiar o fígado, saber o grau de fibrose para indicar tratamento. Eu não liberava medicação para todo mundo. Agora imagina você ficar biopsiando todo mundo. Hoje a gente vive outra realidade de hepatite B e C, mas até 2008 era muita gente. Não tinha gente para fazer todas as biópsias. O paciente deixava de fazer, tirando que a biópsia, apesar de ser o exame Gold, né, e o Gold Standard que a gente tem, ela é operador dependente. Você pega um pedaço muito pequeno do fígado, às vezes você não pega uma fibrose, na outra área tem. E aí, engenheiros, lá em 2008 na França, viram uma forma de você fazer a avaliação desse grau de rigidez hepático sem ter que fazer uma biópsia hepática, que é uma ideia maravilhosa. E aí eles pegaram um queijo suíço e viram que esse aparelho se comparava o grau de rigidez do queijo suíço com o fígado. E conseguiram ali criar pontos de corte. Então, o nome do exame é elastografia hepática, que é para avaliar a elasticidade do fígado. Existem 3 formas de você fazer a elastografia: o Fibroscan, por ultrassom e por ressonância. Elastroressonância, até minha última informação, ainda não tinha aqui na região norte. E aí tem a elastografia por ultrassom e o Fibroscan. Sem falar do custo, que deve ser bem mais alto, né? Pela Ressonância, tudo relacionado à ressonância é muito mais caro. E o exame muito mais demorado, enfim. E aí ficaria o Fibroscan e elastro por ultrassom. O Fibroscan foi o exame que os engenheiros fizeram na França lá em 2008 e que hoje é o exame mais validado. Ele é uma elastografia que faz uma avaliação por ondas vibratórias. Ele emite uma vibração, quando o paciente vai fazer o exame, ele sente essa vibração bate no fígado e volta. Aí lá da época da física, do ensino médio, o grau de rigidez, né? Quanto mais rígido, a onda se propaga mais rápido. Quanto mais mole, a onda se propaga mais devagar. É a melhor elastografia do meu ponto de vista e do que os guidelines orientam. Aliás, não é o meu ponto de vista. É o que hoje está orientado em todas as nossas diretrizes. Na Bíblia do hepatologista, que é o Baveno, que orienta sobre hipertensão portal, é Fibroscan. A elasto por ultrassom, para não ser injusta, ela volta para aquele ponto do ultrassom. É operador dependente e operador dependente ainda da máquina. Porque tem máquina boa e tem máquina que não é tão boa. Tem um aparelho, que é o Sonic, que ele faz um elasto por ultrassom muito boa, mas ele custa mais de R$1 milhão. Você acha que vão comprar esse tipo de aparelho? Não vão. Então, assim, o grande ponto da elasto por ultrassom ainda não tem pontos de corte bem validados para todas as doenças, é operador dependente, depende da máquina. Então, eu até acho que daqui a uns anos vai ser um exame bom, só que a gente ainda não tem validade. E aí, na medicina, a gente não pode ficar nesse negócio do não validado, né? Então, por isso que eu sou do time do Fibroscan. Mas não deixo de fazer um elasto por ultrassom, por exemplo, num paciente que eu tento fazer o Fibroscan, porque às vezes vai acontecer de você não conseguir fazer, eu mando para o meu radiologista. O radiologista que eu confio fazer a minha elastografia. Deixa que você chama de seu. O meu. Aquele que me liga na hora do exame para falar, olha, encontrei uma coisa que eu não esperava. Eu mando para ele. Tá. E no Fibroscan em si, que parâmetros você analisa lá e de que forma você interpreta isso? Ele me dá 2 informações, que é o CAP, que é o coeficiente de atenuação, então ele fala sobre inflamação / esteatose, e ele me dá o grau de rigidez hepática, então ele me dá essas 2 informações. E é o que eu preciso para a maioria dos meus grandes pacientes, né? É um exame indolor, a gente faz no consultório. Normalmente a gente faz em até 15 minutos, é um exame tranquilo. O paciente precisa de jejum ali de 3 a 4 horas. Tem algumas escolas que liberam em 2 horas, eu prefiro pecar pelo excesso ali de 3, 4 horas, porque o paciente ele sempre tomou uma coisinha antes, então são 4 horas. O laudo muitas vezes sai na hora mesmo para o paciente. Você perguntou sobre a cobertura.
né? Sim. Eu esqueci de falar. Desde 2018, a elastografia foi incorporada no Código TUS, então ela já é um exame de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Só que o grande problema é elastografia ultrassônica. Então, eles liberam a elastografia que eles estão credenciados. Que muitas vezes é elástico por ultrassom, que eu já falei os meus pontos com a elástico por ultrassom. Mas o que nós conseguimos fazer muitas vezes o paciente, o plano ele é obrigado a cobrir para ele. Então ele faz, aí a gente solicita o reembolso posterior ao plano de saúde. Aqui na região norte aliás, eu vou falar que aqui em Belém a gente tem mais dificuldade com isso. Lá em Palmas eu não tenho dificuldade nenhuma. Belém o mercado de saúde, em geral, saúde suplementar é bem complexo, bem diferente de outros locais. Nossa, a dificuldade aqui é maior. Lá em Palmas eu consegui fazer uma parceria com um plano de saúde. Eu acho que a gente não pode falar o nome de plano, é melhor não. Um plano de saúde que as pessoas, inclusive, não gostam muito dele. E lá ele me paga tranquilamente, sabe? Me permite fazer o exame do meu paciente. Então, entendeu o custo-benefício relacionado a isso, né? Porque uma vez você detectando aí, isso é mutável? Sim, depende. Quer dizer, depende, né? Porque se a gente pega... Para o patologista, sempre pegar um paciente com muita esteatose no FibroScan me dá uma chance de maior reversibilidade. Porque se eu pego um fígado já com a fibrose importante, que não tem muita esteatose, a gente também enxerga como não tem mais muita célula vigente. Sabe aquela história do TJ e TGP baixo porque não tem mais fígado patente ali para reversão? Então, muitas vezes é melhor para a gente pegar um fígado com a fibrose importante, mas que tenha muita esteatose, porque eu tenho chance de maior reversão daquilo ali. Pegar um fígado com muita fibrose e zero esteatose é um fígado mais difícil de reverter. E a fibrose, sim, até o grau 3 a gente consegue reverter. Grau 4 já é um ponto ali mais cinza, sabe? Aquele paciente que a gente, sem hipertensão portal, a gente ainda tem uma chance de reversão. Com hipertensão portal, que é quando a plaqueta caiu, o baço aumentou, nenhuma chance. Aí a luta não é para reverter, é para não deixar progredir. Para não chegar ao ponto de só fazer um transplante hepático. Né? Aí já aproveitando esse ponto, esse gancho do transplante hepático, em termos de região norte em especial, mas também nordeste, tem serviços de transplante hepático? Onde é que a gente consegue fazer isso? Como é que está esse cenário? Eu vou falar primeiro do norte, porque eu sou filha daqui, né? Apesar de não ser nascida aqui, fui criada aqui. E o serviço da Santa Casa transplanta fígado. Então, nós não, porque hoje eu não faço mais parte do serviço, mas a equipe transplanta eu acho que já tem uns 2 anos que está transplantando. Hoje tem 2024, 2022. Foi uma luta árdua, né? Quem encabeçou o serviço é o Rafael Garcia, cirurgião de fígado e vias biliares, transplantador. A Fernanda Garcia, que é a esposa dele. Eles lutaram muito para fazer o serviço dar certo. Tiveram outras pessoas, mas hoje o serviço tem melhorado bastante. Eu estava com eles mês passado, eles me contando que aumentou o número de transplantes. Então o serviço está começando a rodar muito bem. O serviço ele foi criado em parceria com o ProSaúde do Einstein. Então teve ali um treinamento com uma das melhores equipes do Brasil de transplante. Esse intercâmbio, Esse intercâmbio foi muito bom, muito bom. Hoje já tem residentes que fizeram fellow em transplante e voltaram para o serviço. Então está ficando um serviço muito completo. Eu fico muito orgulhosa, muito feliz, porque precisava muito. Pará é muito grande e precisava. O Acre transplanta também. Olha que interessante. Transplanta. Inclusive o ex-chefe dos meus ex-chefes que vem de São Paulo para transplantar muitas vezes lá, mas transplanta. E a região Nordeste, eu vou falar principalmente de Fortaleza, que o transplante já é muito bem instituído. Eles chegaram à marca de mais de 2.000 transplantes há uns 2, 3 anos atrás. Tem 2 serviços muito fortes. Isso em um único ano? Não. Desde o início. Mas é um número muito expressivo para transplante fígado, né? Porque, assim, um serviço grande transplanta 20 por mês. Então, 2.000 é muita coisa. 2.000 é muita coisa. E lá já tem 2 serviços, que é o DGS e o Walter Cantídio. Tem outras cidades no Nordeste que transplantam, né? Recife tem equipe transplantadora. Enfim, tem um serviço forte na Bahia também. Mas eu vou falar que Fortaleza tem o meu coração, porque eu mandei muito paciente para Fortaleza. E hoje lá no Tocantins não tem serviço de transplante. Então, eu tenho que fazer essa referência. Faz o TFD, no caso. Faço TFD. Isso funciona legal.
Funciona. Funciona. Você me fala assim, vai dar trabalho. Mas não tem nada da nossa vida que vale a pena que não vai dar trabalho. Mas o médico vai ter que fazer o TFD, às vezes refazer, mas eles não têm muito por que negar. Hoje não tem saído mais um TFD do Pará, porque tem a equipe aqui. Então eles acabam mandando para fora, até minha última informação, os casos mais complexos. Ou, por exemplo, um paciente que tem indicação de um transplante multivisceral, porque tem uma trombose de porta, mas os outros casos estão ficando aqui. Palmas, manda todo mundo para cima. E aqui, Belém, o Pará, no caso, já é centro da região norte? Já é referência? Ou não? Só tá atendendo o estado ainda? Tu tem essa Por enquanto é do Pará. Só o estado, né? Por enquanto é do... E aí a gente conversou mais cedo sobre essa possível reversão ou modificação daquele status da doença, né? Como é que eu faço isso? Mudança de estilo de vida. Não, mas brincadeira. O feijão pro arroz é defeito. Não, vou ser honesta. Inclusive, saiu um estudo muito recente, não sei se você deve ter visto, o Essence, falando sobre melhora de fibrose com semaglutida 2,4 mg semana em 72 semanas. Então, eu falei que assim, o hepatologista está vivendo assim, os melhores dias, porque agora a gente tem medicação para fibrose, com evidência. E tem sido muito bom, porque durante muito tempo o que o hepatologista tinha era perda de peso, perda de 10% de peso. Aí veio ali a pioglitazona, que eu gosto de pio, eu já fui bem mais descrente da pio, hoje eu gosto, não é para todo paciente. Peço meu ecocardiograma antes de iniciar minha pio, eu sempre peco pelo excesso, acho que é melhor, né, pra gente se respaldar, pro médico se respaldar. Veio a semaglutida, o hepatologista já estava vendo na prática clínica a melhora da fibrose com semaglutida, só que é porque, assim, para uma medicação para fibrose hepática ser aprovada, tem 3 critérios pelo FDA. Tem que melhorar a esteatose, não piorar a fibrose e melhorar a fibrose. Porque muitas vezes pode melhorar a fibrose, mas tem paciente que piora, né? Então não pode. E aí os estudos são muito longos, 72 semanas em média, mas tem estudos mais longos ainda. Caro, né? Fica caro. Mas veio aí a semaglutida 2,4, saiu esse estudo, tá fresquinha e deixa a gente bem animado. E saiu uma medicação nova, tem mais ou menos 3, 4 meses, inclusive já tá no guideline do ISO, que saiu desse ano. Eu tenho até algumas dúvidas sobre isso, porque é uma medicação que foi aprovada fase 2. Provar uma medicação fase 2 é... Pular a etapa aí, né? E eu tenho aí, vamos ver, né, que é o resmetirom. Realmente ela seja revolucionária. Assim. É o resmetirom, ele é um análogo beta de receptor tiroidiano. Então eles viram, inclusive, que diminui o LDL dos pacientes. No estudo que foi feito, interessante, eu tenho até esse estudo que eu apresentei em uma aula um dia desses, e aí eles mostram que a medicação a longo prazo, eles viram que quando se ligava ao receptor beta do fígado, que tem esse receptor no fígado, tinha melhora no triglicerídeo intrahepático, na oxidação, e a longo prazo melhora de fibrose. E caiu o LDL desses pacientes também. No estudo não explica bem, eu li bem, não explica exatamente, mas foi um achado, aqueles achados, afinal de estudo, que a gente não sabe. Vai precisar ser explorado de uma forma, num grande trial, porque senão fica só como uma possível efeito. Exatamente. Né? E aí foi aprovado pelo FDA, já vende nos Estados Unidos, mas está custando R$70 mil a caixa do mês. Então, para a gente importar, né? Então, eu não faço, não tem justificativa ainda mais para esse estudo da SEMA. E tem a tirzepatida, né? Tem estudos muito bons que estão demonstrando aí para melhora de fibrose hepática. Mas é uma medicação que, com a SEMA de 2,4, eu ainda não me arrisco nem a importar, sabe? Eu acho que a gente está conseguindo resultados muito bons com a SEMA de 2,4. Mas são as 3 medicações aí do futuro da fibrose hepática. A pioglitazona já existia. E aí eu não vi Tufanares na tal da metformina. Não esquece. A gente vê com muita frequência ser utilizada nesse sentido, em tratar a esteatose hepática. Não tem evidência. Não tem evidência nenhuma. Na época que eu rodei no ambulatório da USP, só de NASH, da doutora Cláudia, inclusive, a médica paraense, foi médica daqui de Belém, tem o ambulatório de esteatohepatite da USP, ela fez parte do estudo Essence. Então, é muito bom, né, ver um paraense lá fazendo... Nossa, é exponencial mesmo. E aí, tem lá, porque lá eles biopsiam muito.
Inclusive, eu vim de lá muito com essa mentalidade. Apesar de ter o fibroscan, de fazer o fibroscan, eu não deixo de biopsiar. Porque tem pacientes que precisam de biópsia. E lá tem um estudo com metformina e uso de N-acetilcisteína. Então, existe um trabalho desenvolvido. Dá para dizer que ainda não. Ainda não. Então, eu particularmente não sou muito fã, não. Não uso. E estatina? Olha, a estatina, eu vou te falar que hoje, assim, a gente usa muito pro cirrótico. Porque cirrótico com hipertensão portal, com varizes esofágicas, tem estudos com estatinas, melhorando o grau de... Interessante, porque aumenta a TGO. Cara, então, né? Mas a gente usa. E usa ainda nos estudos a simvastatina, que pro hepato é horrível, que altera muito TGO e TGP. Então, pro cirrótico a gente tá usando, não para meta de LDL, a gente tá usando para varizes esofágicas. Impressionante, né? Saiu no último Baveno, então a gente tá usando. E no não cirrótico, nesse paciente, é estratificação de risco. Estratificou, precisa fazer, eu faço estatina. O hepato gosta muito da pita, né? Que altera menos TGO e TGP. Eu uso muito. Agora, assim, a gente sabe da potência da pita. Então, mesmo a pita ali de 4, às vezes não vai chegando na LDL que eu quero. Aí a gente troca, vai alterar a TGO e TGP. É que ela se assemelha muito à torvastatina em termos de potência, né? Acaba dá menos efeito colateral, ok, mas se assemelha muito e não chega no que a rosuvastatina faz, né? Então, eu tenho muito paciente da rosuva fazendo. E aí, muito paciente fazendo rosuva. E aí o paciente chega em casa, ele olha a bula e fala assim, doutora, mas eu vi que faz mal pro fígado. Aí eu falo assim, mas infartar também vai fazer mal pro coração, então faça a rosuvastatina que você precisa. E aí, tu falando no infarto, como é essa relação? Eu tenho esteatose hepática, o meu risco cardiovascular está aumentado? Cara, tá, com certeza. Assim, com certeza. Hoje o hepato trabalha muito com cardiologista, né? Inclusive, as grandes indústrias têm trabalhado cada vez mais esse trabalho né? Transdisciplinar mesmo. É um junto com o outro. Porque o hepatologista, eu falo assim, ele não tem mais como trabalhar sozinho. Acabou essa época de profissionais trabalhando sozinho. É ruim pro médico, é ruim pro profissional, é ruim pro paciente. Aquele médico que quer segurar o paciente, pro paciente ficar vindo. Cara, não é isso. Não é isso. O paciente precisa de mais de um profissional. E aí, o que o hepato vê? A gente pega o paciente, obviamente, ele vem muito pela esteatose no meu consultório. Mas é o paciente que ele já é hipertenso, já é diabético, já tem outros fatores de risco cardiovascular. Então, eu sempre enxergo esse paciente, obviamente, a fibrose, a cirrose, ela é importante, mas eu enxergo como o risco dele infartar ali nos próximos 10 anos. E é por isso que eu sempre estratifico, mando para o cardiologista para acompanhar junto comigo, porque precisa. A grande maioria não vai morrer de cirrose, não vai morrer de câncer de fígado, é das doenças crônicas mesmo, né? Infarto, AVC, e é isso que a gente está vendo. Então, não adianta eu tratar o fígado do meu paciente e daqui a pouco ele tem um infarto. Então, caminha junto, né? Caminha tudo. E é interessante, você citou dentre as medicações aí mais recentes a semaglutida, e a gente tem sido bombardeado com assim, um boom de estudos com essa classe de medicamentos, aí em especial a semaglutida, trazendo benefícios fora da área da endocrinologia, mas da doença cardiovascular e metabólica como um todo, muito forte na cardiologia hoje em dia. Então é uma medicação que realmente transcendeu a endócrino e está, né, trazendo uma série de benefícios em vários cenários aí. Algumas pessoas até bem, isso aí tem que começar a vir diluído em alguma coisa. Mas é a vontade. Te dá o povo, né? A vontade que dá para todo mundo. A vontade que dá para todo mundo, porque saiu um estudo melhora de fratura. Diminui fratura. Cara, isso é revolucionário. Isso é revolucionário. Tipo assim, melhora fígado, melhora rim, melhora coração, melhora tudo. Tudo que melhora. Você pensou, melhorou. Então, assim, dá vontade de diluir mesmo, né? Vira até um negócio assim, meio de consultório, você já fica assim, ai, é SEMA, né? É SEMA. Eu acho que o grande ponto, não só dessa medicação, mas tem outras também da mesma classe, e algumas outras que estão sendo estudadas ainda aí, que eu acho que o ponto central é atacar a inflamação. E reduz a inflamação, né? Então, a PCR ultrassensível reduz drasticamente. E aí, com isso, você começa a reduzir
processo inflamatório sistêmico, porque nada é localizado em si. Tá inflamado o fígado. Não é só o fígado que está inflamado, tem outras coisas inflamadas. Você reduzindo a inflamação, você acaba alcançando esse objetivo de reduzir os eventos de uma forma geral, né? Acho que esse é o ponto central dessa molécula em si. Agora, saindo da esteatose, muitas vezes recebe paciente, eu peço muito ultrassom de abdômen, faz parte do meu rastreio, da avaliação do cardiologista para procurar a esteatose hepática, para procurar outras alterações. Aí vem lá o cidadão com cistos hepáticos. Eu vou me preocupar, o que eu digo para esse paciente, como é que você deve manejar isso aí? Bom, os cistos primeiro você tem que... Normalmente eu vou para um tomo, sabe? Veio o cisto, eu peço um tomo, dependendo do tamanho, sem contraste mesmo. Os cistos, eles são divididos em simples e complexos. O simples não tem septação, não tem calcificação, ele é um cisto bem bonitinho, redondinho, não é todo linear. Esse cisto, ele normalmente não vai virar câncer, não é câncer, nem nada do tipo. Normalmente não precisa operar, tudo depende do tamanho e se o paciente tem sintomas gastrointestinais, porque tem alguns cistos, não sei se você já pegou, de 10 centímetros, 15, aí eles vão abaulando parede de estômago. Aí esse paciente vai tendo dispepsia, dor, esse paciente vale a pena operar. Mas a grande maioria, ainda mais quando são bem internos, 4, 5 centímetros, não opera. É segmento, não é câncer nem vira câncer. Os cistos complexos, né, ou com calcificação, ou algum outro achado, septação, esse cisto vale a pena você encaminhar para o especialista, para ele poder dar uma olhada. Porque pode ser que seja indicado ou uma hepatectomia, ou algum outro tipo de procedimento, porque pode ser uma lesão com risco de fazer uma degeneração maligna, virar um colangio-CA. Então, já é um cisto que vale a pena uma investigação. Mas a grande maioria são cistos simples, benignos, que não são câncer, não viram câncer, e que provavelmente já estavam lá há muitos anos. Mas é bem tranquilo. E o hemangioma? O hemangioma está dentro das lesões sólidas, que são as lesões hepáticas benignas. Tem hemangioma, adenoma e hiperplasia nodular focal. A grande maioria são nódulos benignos, não são câncer, não vão virar câncer. Não precisa biopsiar, tá? Isso é uma dúvida, não precisa biopsiar, não. Hoje a gente tem um contraste, que é o Primovich, que ele é um contraste hepatoespecífico que faz pela ressonância. Inclusive, os planos cobrem Primovich, tá? Que ele consegue diferenciar bem hemangioma, adenoma e hiperplasia nodular focal. Porque a nossa grande preocupação é com os adenomas. Porque os adenomas, eles podem ter uma mutação do receptor da beta-catenina e serem respondedores ao hormônio. E aí eles se malignizarem. Então, o adenoma a gente toma mais cuidado. Por isso, dependendo do tamanho, tem que fazer cirurgia. Dependendo da doença, inclusive, se o paciente tiver uma doença adenomatosa bilobar, é até indicação de transplante hepático. Então, os adenomas a gente... Assim, dos nódulos são mais cuidado, mas o hemangioma é benigno, não é câncer, não vira câncer e não tem que operar em 99% dos casos. Mas tem a doença hemangiomatosa. Chega, né? Esses resultados já é um pânico. Aí o paciente tem aquela curiosidade de abrir o exame antes de chegar no especialista. Olha, já fica assustado, já vai para o Google, já pega um monte de informações aí e às vezes até informações não tão acuradas assim, né? Como a gente vive uma pandemia de desinformação, na verdade. Eu não digo nem fake news, mas desinformações. Então tem que tomar um cuidado relacionado a isso. É isso mesmo. Tá, Natália. E me fala um pouquinho, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Eu tenho visto você muito ativa em redes sociais e falando. Como é que você enxerga isso? A importância desse tipo de trabalho, até para conscientização e para esclarecimento dos pacientes. Como é que é a receptividade e a resposta que você tem tido? Eu vou te falar o que eu acho da rede social. Em uma experiência, eu transicionei de cidade, eu transicionei do lugar que eu estava para outro lugar, começando do zero, mas eu não comecei do zero. Então, em menos de um ano, eu consegui fazer o meu consultório lá dar certo. Por quê? Rede social. Então, assim, minha visão. Eu sou meio contra aquele negócio de falar assim, é obrigatório o médico ter rede social hoje em dia. Não, tem médico que não vai querer ter. Só que você pode chegar em 5 anos num lugar e a rede social vai te ajudar a chegar em menos tempo. Às vezes nem 5 anos, às vezes você vai demorar 10 anos, a rede social te ajuda a chegar muito mais rápido. A rede social, para mim, hoje, ela é um artifício
para você atingir onde você quer chegar. Agora, assim, a rede social, o que a gente precisa tomar muito cuidado, que foi o que você falou, é que é uma época de desinformação. E o médico, o meu marido, ele é muito crítico quanto a isso. A gente não tem como vender exatamente igual um produto de uma prateleira, exatamente. Então, o médico, ele precisa tomar cuidado com a ética médica. Porque eu acho que tem alguns médicos que acabam de se formar e estão tão desesperados para conseguir bombar nas redes sociais que eles deixam a ética um pouco de lado. Então, acaba que o médico hoje pode ter a rede social, mas ele precisa ter muito fincado os valores éticos da faculdade, que eu acho que tem alguns saindo ali meio deturpados, sabe, para conseguir atingir. Mas tem muito espaço para médico que quer falar de ciência, quer falar sobre evidência, quer falar de coisa séria. Onde que a gente imaginou que uma hepatologista, alguém para falar só de fígado, ia conseguir atingir onde eu cheguei? Eu falo assim, hoje eu estou dentro de grandes centros de São Paulo, hoje eu estou dentro de assim, rodas nacionais, e foi a rede social também que me colocou ali, sabe? Deu uma exposição, né? De uma forma séria, de uma forma ética. Deu. Então, uma quantidade imensa de faculdades de medicina ao redor do país. Ok, precisamos distribuir melhor os médicos. Eu acho que essa seria a política correta, distribuir melhor os médicos e incentivar que eles procurassem praças, estivessem presentes em outros cenários onde realmente tem necessidade. A gente tem uma previsão aí de ter cerca de 1 milhão de profissionais até 2028, né? Não mais 2030, isso já foi adiantado. E não vai ter vaga de residência para todo mundo. E as vagas de residência que vão sendo criadas para tentar suplantar isso aí, não vai dar conta, 2, a qualidade provavelmente não vai ser a mesma. Então, não vai ter campo de atuação. Exatamente. Então a gente vai ter problemas adiante. E aí a gente vê realmente essa correria no sentido de buscar notoriedade e acabam se atropelando, né? Exato. Eu acho que nesse sentido faz sentido você ter alguém um pouco mais experiente, ter uma mentoria ou algo do tipo, alguém que te oriente. Sim. Você teve esse tipo de orientação lá atrás? Na minha residência, inclusive, foi o Rafael Garcia, cirurgião, né? A gente não espera muito de cirurgião. Mas foi o Rafael. O Rafael falou assim, Natália, eu acho que eu estava no R3. Ele falou assim, eu acho que você tem potencial, você deveria começar na rede social, deveria mexer. Eu falava assim, doutor, como é que vão me enxergar, né? Porque, assim, esse boom de rede social tem 2, 3 anos. Assim, de outros médicos respeitarem a rede social. Sim. Assim, Ela só dancinha no TikTok, isso já tem alguns anos, né? Mas tem uns 6 anos. E aí o Rafael falou, Natália, faz, não sei o quê. Aí eu não lembro exatamente como, se ele pagou um curso, tipo, uma mini mentoria pra mim, com 2 rapazes. E aí foi quando abriu minha cabeça. Eu falei, não, eu vou começar. E aí eu comecei, a minha rede social sempre foi muito tranquilo isso na minha residência, porque eu sei que tem umas residências que os chefes ficam de olho nas redes sociais dos residentes. Foi muito tranquilo, eles me apoiavam, me ajudavam. Olha, faz disso, não faz daquilo. Então, assim, ele me ajudou muito. Eu acho que principalmente ele validou, sabe? Porque a gente tem muito medo do que os outros médicos vão pensar. Sim. E ele validou aquilo, porque ele falou assim, não, é possível você fazer com ética, ciência. E aí ele me deu aquele pontapé, obviamente, depois eu me esforcei muito, né? Fui atrás de outros cursos, outras mentorias, mas talvez se não fosse ele lá atrás me dando esse aval, eu não teria tido coragem de começar. E a gente aprende que o mais importante é começar, né? É verdade. Comece. Vai ser feio, às vezes, no início, vai ser uns posts horrorosos. Você vai no Canvas fazer, vai ficar um negócio... Mas comece, porque as pessoas hoje me perguntam muito, né? O que você fez? O que você faz? Quer saber a tua experiência? Cara, assim, eu tenho uma empresa que hoje faz alguns posts, eu tenho um videomaker aqui, eu tenho um videomaker em Palmas, mas assim, tem um médico. Ele tem que estar dentro, ele tem que estar dentro. Não adianta só contratar a empresa, não adianta só, não, você precisa estar dentro, você precisa entender do que você está fazendo, do que você está falando. E a grande maioria das coisas eu faço, eu que legendo, eu faço a capa do Reels, eu faço o history. Não tem jeito, não tem muito como fugir disso. Mas fazendo e fazendo, por exemplo, uma hora fica bom, aí vai continuar saindo de ruim, mas você vai fazendo, vai criar comunidade. E onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Qual é o seu arroba aí, o seu... Meu arroba é Natália Hepato. Tô lá todo dia, né, mostrando um pouquinho da minha vida, da Hepato, do meu bebê, do meu dia a dia, da academia.
Eu acho que o médico tem que fazer o que ele prega também, né? E aí eu mostro muito disso. Saiu os cursos, inclusive, que os pacientes aderem mais quando eles veem que o seu mentor, seu médico, faz aquilo que ele fala para ele fazer. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Ele é para raça, mas é isso. Então, Natália, queria agradecer a sua presença hoje aí. A gente sabe que essas suas vindas a Belém, elas são mensais, né? E hoje, em pleno feriado, além de a gente estar aqui conversando, você tem vários pacientes para atender. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a nossa audiência sobre as doenças hepáticas, em especial sobre a esteatose hepática. Dá uma esperança para essa galera. Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Você foi meu preceptor de residência, então sempre aprendi muito com você. Então hoje estar aqui podendo conversar é um prazer para mim, tá? Meu grande recado é: tratem esteatose hepática. Não vão achando que é só uma gordurinha, que não vai se rotizar, porque se rotiza. E aparece um tumor de fígado grande, e aí a situação complica muito mais. Principalmente se você for diabético. Pelo amor de Deus, se você for diabético, não deixe de fazer uma avaliação hepática. Porque os diabéticos, eles têm mais fator de risco para fibrose. Se tu tens algum familiar que já teve cirrose, câncer de fígado, cuide. Eu acho que hoje o grande ponto do hepatologista é a prevenção, né? A gente não deixar chegar daquele cirrótico descompensado. Então, meu grande recado é esse: trate, cuide, evite essas medicações milagrosas para emagrecer, manipuladas, cheias de coisa, porque em vez de ajudar o teu fígado, vai piorar. Não existe uma medicação que faz um detox hepático. Eu acho que eu já deixei muito recado. A soroterapia. A soroterapia, pelo amor de Deus. Bom, meus amigos, muito obrigado por vocês que ficaram até o final. A gente agradece a audiência. Não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para os novos episódios. Até a próxima!